pessoal, eu sou o professor Fábio Neves e na aula de hoje vamos falar de triângulos, mais especificamente seus elementos e sua classificação. Bom, os elementos, nós temos os vértices, os lados, ângulos internos e os ângulos externos. Os vértices A, B e C são justamente esses pontos de interseção entre os lados. Já os lados, AB, BC, CA, são os segmentos de reta que unem esses vértices. Vejam especificamente que esses lados também podem ser representados por letras minúsculas. Mas não é qualquer letra minúscula. Normalmente essa letra é a mesma do vértice oposto. Só que para diferenciar, fica com letra minúscula. Já os ângulos internos, o ângulo interno é a região formada entre dois lados adjacentes na parte interna do triângulo, dentro do triângulo, ok? Também recebe a mesma letra do vértice, também minúscula, só que com o seu acento circunflexo, indicando o ângulo. Enquanto que o ângulo externo é a região fora do triângulo, formado por um lado e o prolongamento do outro lado, tá? Não é para completar toda a parte externa do triângulo, não. É entre um lado e o prolongamento do lado adjacente. Vejam que os dois juntos formam um ângulo raso, isso, ou um ângulo de meia volta. Tudo bem? Vamos continuar aí com outros elementos. As sevianas, que a gente vai trabalhar, é um nome diferente, mas é todo o segmento que vai de um vértice até a reta suporte do lado oposto. Por que reta suporte? Porque esse elemento pode estar também do lado de fora do triângulo. Então, vamos ver alguns aqui. Primeiro, a bissetriz. A bissetriz interna, ela divide o ângulo interno em duas partes congruentes. Vejam que pelas marcações, olha, marcas iguais indicam tamanhos iguais, tá bom? Então, o ângulo aqui foi dividido ao meio. E o encontro das três bissetrizes forma o incentro, né? Esse pontinho bem aqui de interseção, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Por isso que é incentro. Outra altura vai do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Portanto, por isso, ela é perpendicular ao lado oposto. Essa altura também coincide com a menor distância entre o vértice e o lado oposto. E o encontro das três alturas é o chamado ortocentro. Tá? Esse é o nome que ele recebe. Outra, essa é muito boa, muito utilizada, a mediana. A mediana é a seviana, que divide o lado oposto em duas partes congruentes. Vejam aqui de novo as marcações, que agora estão no lado. Tá? Então, temos duas marcas iguais, então temos tamanhos iguais. Tá? O que significa que esse ponto é o ponto médio do lado oposto. E a interseção das três medianas forma o baricentro. Esse baricentro é muito importante porque ele coincide com o centro de gravidade. Por isso, recebe a letra G e não a letra B, né, de baricentro. É G de gravidade. Okay? É como se eu pudesse pegar esse triângulo feito de papel, papelão, e equilibrasse ele na cabeça de um alfinete. Basta eu coincidir com o baricentro. Ele fica equilibrado perfeitamente. Mas no baricentro ele é mais importante por uma outra coisa, que é a sua relação métrica com a mediana. Ele divide a mediana em duas partes, tais que essa parte que fica para o vértice, ela é o dobro da parte que fica para o ponto médio. Essa é a relação importante que a gente não pode esquecer. A mediatriz é uma reta, tá? Perpendicular no ponto médio de um dos lados. Ok? Então, é parecida com a altura, é parecida com a mediana, mas não é nenhuma e nem a outra. Tá? É uma mediatriz, ela é uma reta, ela atravessa o triângulo no ponto médio de um lado, perpendicularmente. E o encontro das mediatrizes forma o circuncentro. Tá? Ele vai ser o centro da circunferência circunscrita. Vejam que aqui a circunferência está por fora do triângulo. Tudo bem? Bom, vamos resumir esses quatro últimos aí. Vejam que a altura aqui de preto
ela é perpendicular ao lado oposto. A bissetriz aqui de verde, ela divide o ângulo em duas partes congruentes. A mediana aqui em azul, ela atinge o ponto médio do lado oposto. E temos a mediatriz, que é uma reta que passa por esse ponto médio de forma perpendicular. Ok? Então, vimos todos os elementos aí. Vamos para a classificação. Classificação são dois tipos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Em relação aos ângulos, nós temos o acutângulo, que é o triângulo onde todos os ângulos são menores do que 90, ou seja, são ângulos agudos. O triângulo retângulo, talvez aquele que a gente mais utilize, o que mais cobrado no Enem, sua característica em relação ao ângulo é que ele possui um ângulo igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Daí o nome dele, retângulo. E temos o obtusângulo, que possui um ângulo maior do que 90, ou seja, um ângulo obtuso. E quanto aos lados, nós temos o escaleno, que possui os três lados diferentes. Vejam aqui que pela quantidade de marcas diferentes, nós temos tamanhos diferentes e, portanto, os três lados são diferentes. Tá? Esse é o escaleno. O isósceles, ele possui, vejam aqui pela marcação, olha, tem um par de lados congruentes, né? Tem a mesma medida. E o terceiro lado ele é diferente. Esse terceiro lado diferente, ele recebe o nome de base. Ele vai ser meio que um padrão, né, na matemática, chamar o lado diferente no triângulo isósceles, chamá-lo de base. E temos o equilátero, também um dos mais cobrados no Enem. Qual é a característica dele? Ele possui os três lados congruentes. E, consequentemente, a gente vai ver, os três ângulos também são congruentes.